Bom dia, igreja. Um feliz sábado a todos e também aos nossos amigos, né, que nos acompanham aí pelas redes sociais, pelo link aí do YouTube, irmão, ou Facebook. Ou é dos dois? Tudo, né? Os dois que estão aí, vocês que estão do outro lado da tela, sinta-se à vontade e que Deus possa preencher o vazio neste dia, né, dos nossos corações. E fico feliz de estar na casa de Deus e ver as pessoas, os irmãos aqui presentes. Sinto-se à vontade, aqui é a casa do nosso Pai. Então, só nos resta, né, estar felizes por estarmos aqui. E eu convido a igreja, né, a arrumar as vozes aí, para a gente cantar junto o hino Abre Meus Olhos, de ordem 386, né? Eu convido a igreja também a se colocar em pé, para a gente cantar junto em louvor a Deus. Oramos. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por nos trazer à Tua casa. E aqui aceite nossos louvores e que possamos, Senhor, absorver a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja, os que puderem, colocar de joelhos para juntos conversarmos com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui, te louvando, te agradecendo, nos reunindo em Teu santo nome, Deus. Nesse momento, queremos entregar nossa vida em Tuas mãos, Deus, mais uma vez. Por favor, Senhor, limpa o nosso coração, purifica o nosso ser e nos renova, Senhor, grandemente com o Teu poder. Amém, Senhor. Senhor Deus, neste momento também entregamos a vida dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos amigos que estão doentes, Senhor. Cada um tem sua dificuldade, suas lutas, alguns estão acamados, Senhor Deus.
Alguns estão fazendo tratamento e alguns já estão se recuperando. E todos estes entregamos em tuas mãos, porque o Senhor é o nosso médico dos médicos, o Senhor é o nosso curador, é o que tem poder de fazer, nos restaurar, Senhor Deus, e nos curar, não só fisicamente, mas também espiritualmente, Deus. Por favor, Deus, neste momento também te pedimos pelo Espírito Santo sobre nós e sobre os comportores. O Senhor sabe que não é fácil, mas se torna fácil quando estamos contigo, Deus. Amém. Se torna fácil quando confiamos nas tuas promessas em nossa vida. E nesse momento entregamos cada comportor em tuas mãos. Amém. Aos estudantes, aos efetivos que se dedicaram para realizar esta atividade, entregaram a sua vida, Deus, para esse ministério. Então te pedimos que o teu Espírito Santo envie ele às pessoas que precisam de luz, de paz e de salvação, Deus, também. Mas também nesse momento queremos te pedir em favor aqui do irmão Paulo, que irá passar a mensagem para a gente. E que ele profundamente possa ser inspirado pelo Senhor, Deus. Amém. E que nos traga também palavras de ânimo, de conforto e também de advertência, Deus. Então, por favor, que nesse lugar possa continuar sendo um pedacinho do céu e que possamos ser transformados, moldados pelo teu poder ao sairmos daqui, Deus, também. Amém. Então, continue conosco, receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vou sentar. Bom dia, feliz sábado. E você está alegre? Espero que sim, porque você está no melhor lugar que você poderia estar, na casa de Deus, nesta manhã. E à tarde, qual que é o melhor lugar que você pode estar hoje à tarde? Visitando um irmão que não pôde vir, ou não está vindo, melhor, ou quem sabe visitando alguém para levar a mensagem de Jesus. Essa é a missão que Ele nos deixou, né? Levar as boas novas. Então, é uma alegria, irmãos, estar aqui com vocês. Quero agradecer o irmão Gilmar, que fez o convite, a irmã Fátima, e eu fico muito feliz de poder estar aqui nessa igreja, né? Estive comportando aqui mês passado, e daí eu passei aqui na frente, me chamou a atenção, deve ser a igreja adventista. Que bom, né? Deus é maravilhoso, a mensagem está chegando, né? Tem outras cidades aí na região também que também construíram, né? Deus seja louvado e parabéns aí pelos irmãos aí que estão à frente, que Deus possa abençoar para que a verdade chegue nos corações sinceros aí dessa cidade, né? Quantos aqui são visita? Uma só? Aqui também? Sejam muito bem-vindas, que Deus possa abençoar ricamente vocês. E quantos irmãos aqui moram aqui em Santa Clara? Ótimo, parabéns, e que esse número possa crescer mais, né? Então vocês vão ser luz aqui, né? Sal, e que Deus possa guiar e iluminar a vida de vocês aí para que muitas outras pessoas conheçam a verdade. Então, hoje a homenagem aos comportores, né? O dia dos comportores, o segundo sábado de julho, né?
E é uma alegria poder estar aqui representando meus colegas, e o Gilmar foi comportor e foi líder de comportagem, né? E eu acredito que logo, logo ele vai estar voltando. A irmã Lisiane também passou um pequeno período pela comportagem, né, irmã Lisiane? E a comportagem realmente é uma bênção. Você, comportor, entra em lugares que às vezes o pastor não consegue, o obreiro não consegue, né? Tantos lugares ali, né? Com tantas pessoas diferentes, tantas profissões, e você está ali dentro daquele lar, podendo levar a mensagem, né? Através das literaturas, através de uma amizade ali, né? Então, realmente, o trabalho da comportagem é muito significativo, muito bonito. E a irmã Ellen White fala que, para o final do tempo, vai ter grandes conversões. Muitas pessoas, milhares, serão convertidos por causa do trabalho da comportagem, de cada comportor. A literatura, ela tem grande poder, né? O Espírito Santo trabalha o coração, e a pessoa, quando lê um livro que nem esse, ela fica maravilhada, né? Então, que possam ser distribuídos muitos livros, né? Que Deus possa estar conosco para essas literaturas chegar às pessoas sinceras. A mensagem de hoje, irmãos, tem o título: Senhor, limpa o meu coração. Como está o seu coração? Estamos vivendo em um mundo de tanta coisa agressiva para o caráter, para a mente, para o coração da gente, né? Estamos na era da tecnologia, das redes sociais, né? Das mídias, e foi notado que muita coisa penetra na nossa mente, no nosso coração, e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem um Deus lá em cima, Ele quer purificar o nosso coração. Mas existe um inimigo aqui embaixo que ele quer sujar, que ele quer deixar esse coração egoísta, cheio de amor próprios, né? O eu, bem longe daquilo que Deus quer. Mas nós temos a palavra sagrada, temos também os livros de profecia, que nos ajuda, que nos orienta a como ter um coração puro, né? E esse é o desejo de Deus. E hoje nós vamos conhecer uma história que Deus limpou, purificou, mudou essa vida. A história de Zaqueu. Todos aqui conhecem, né? A história de Zaqueu. E a gente pode aprender muito com essa história. Então, quero convidar os irmãos aí a abrir a palavra sagrada lá no livro de Lucas, capítulo 19. E nós vamos ler os versos 1 e 4, primeiramente. Lucas, capítulo 19, versículo 1 e 4. Eu vou ler aqui, vocês acompanhem. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicomorro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali.
Então, irmãos, a palavra sagrada tem histórias impressionantes, muitas histórias, né? Que cada vez que a gente lê ela, a gente aprende, né? É maravilhoso. E com a história de Zaqueu, a gente tem muito aprendizado. Zaqueu, um homem rico, chefe dos publicanos, sabe de quem que ele era chefe? Dos cobradores de impostos. Ele era o chefe. E cobrador de impostos, naquele tempo, ganhava muito dinheiro. E às vezes até ilícito, né? Não corretamente. Então, as pessoas não gostavam dos cobradores de impostos. As pessoas não gostavam dos publicanos. Mas esse cobrador de imposto, esse chefe, ele estava interessado em conhecer Jesus, em ver Jesus. Só que a multidão estava atrapalhando. Aqui não fala o número de pessoas, né? Mas a gente pode ter uma base aí de mais de 4, 5, 10, sei, mas é em torno disso aí, 5, 6, 7 mil pessoas, né? Pelos outros relatos da Bíblia, né? Era por aí, uma grande multidão. E isso, o que traz para nós? O que a gente pode aprender? A multidão atrapalhando. O que a multidão representa hoje e ali? Moda, desejos do mundo. Geralmente a multidão ela vai atrás daquilo que é fácil ou através daquilo que tem interesse egoísta por trás, né? Então, essa multidão estava atrapalhando o coração sincero de chegar até Jesus, de ver Jesus. E hoje é a mesma coisa. Muitas pessoas, muitas coisas se levantam, né? As pessoas se levantam para atrapalhar, às vezes, nós de ver realmente Jesus, de sentir, de ver o que realmente Jesus quer para a nossa vida. Jesus, ele precisa ser visto como o Senhor que quer e vai mudar a nossa vida. Ele precisa ser visto dessa maneira. A gente precisa enxergar Jesus desta maneira. Um Senhor que quer e vai mudar a nossa vida. E Zaqueu, ele tinha essa intenção de ser mudado, porque ele estava com sede de ver Jesus. Ele correu e subiu numa árvore. Tu imagina, né? As roupas daquele tempo não eram roupas assim, né? Era aqueles vestidão, né? Subindo numa árvore, né? Ele não se importou ali com o constrangimento, né? Que poderia passar, ele por ser o chefe dos publicanos, né? Mas ele subiu na árvore para ver Jesus. A sede de ver, né? Então, Zaqueu, ele queria ver aquela pessoa que ele ouvia falar de coisas maravilhosas. Ele queria ver aquela pessoa que ele viu falar de coisas que encheram o coração dele de esperança, de mudança. E isso é bonito, irmãos. Quando a gente está cheio desse desejo, né, de ver coisas boas de Deus, né? E Jesus ele estava realizando, né? Então ele queria ver.
o rosto daquele que trouxe esperança para o seu coração. Agora, vamos continuar aqui na leitura da palavra de Deus, no versículo 5 agora. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Nós vamos ler do 5 ao 7. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu mal podia esperar, né, ele lá em cima naquela árvore, o que ia acontecer, né? Naquela multidão de gente, Jesus para na frente da árvore e olha para ele, né? Desce depressa. Jesus, ele tem pressa em salvar. Mas parece que nós às vezes não temos essa pressa. Parece que às vezes o brilho deste mundo, as coisas deste mundo aqui, parece que são melhores do que as de Deus. E realmente, irmãos, as coisas aqui que o inimigo coloca, elas às vezes podem fascinar. E se a gente se descuida, a gente não dá mais tanta pressa, tanta importância para as coisas de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. Saber aproveitar a vida aqui, mas sempre com os olhos para Deus. Sempre com atenção nos seus mandamentos, nos seus princípios, nos seus estatutos. Porque um descuido, a gente já não dá tanta importância para os mandamentos, né? Para o que Deus quer, para a mudança de caráter, para a purificação do coração. Mas Deus, Ele conhece as intenções do coração. E Ele sabia que lá em cima daquela árvore tinha uma pessoa cheia de pecado, cheia de necessidade de mudança, mas tinha uma pessoa com um coração sincero em querer mudar. A sinceridade, né, irmãos? Como é importante a gente ter um coração sincero e com desejo de mudança, arrependido, né? Então Zaqueu desce depressa e leva Jesus para sua casa. Jesus, ele está pronto para trazer salvação para a sua casa, para a nossa casa. Amém? Deus, ele quer o melhor para os seus filhos, né? Esse mundo de tanta armadilha está destruindo famílias, casamentos, mas Deus, ele quer trazer salvação. Ele está pronto. Obrigado, irmão. Isso. Ele está pronto para trazer salvação ao nosso lar, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos. Mas primeiro, Ele quer fazer uma limpeza no coração. Ele está batendo e a gente abre e Ele entra e Ele limpa o coração. Amém? O mundo de hoje faz a gente desenvolver sentimentos egoístas,
sentimentos de prazeres egoístas e suja o coração da gente. Faz a gente pecar contra Deus, pecar contra o próximo. Mas Jesus, Ele quer limpar. Ele quer tirar todo o sentimento mal de lá de dentro. Toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a inveja, toda a ganância que o inimigo quer colocar lá. Então, Jesus ele está pedindo para entrar dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu coração e fazer as mudanças que precisam. Como ele fez com Zaqueu. Zaqueu tinha um coração errado, tinha desejos egoístas, mas ele quis mudança. E Deus entrou e mudou a vida de Zaqueu. Um homem rico, bem mundano. Deus entrou e mudou. Amém, irmãos? Então, Zaqueu, ele recebeu essa bênção, porque ele procurou, ele correu, ele foi atrás. Então, isso passa para nós algo muito significativo. A gente precisa buscar, a gente precisa correr. E Deus está pronto para dar. Mas tem o mas, né? Nesse mundo ainda pecaminoso, né? Tem os desafios, tem as lutas. As coisas não são tão fáceis. A gente precisa estar firmado com Deus, ter fé. Nós precisamos a cada dia pedir para Deus aumentar a nossa fé, para resistir os ataques do inimigo, a pressão que o mal coloca, né? Porque ali a gente ouviu falar de murmuração. As pessoas murmuraram. As pessoas não gostaram de ver Jesus indo para a casa de Zaqueu. Sabe o que isso representa para a vida do cristão hoje? Os desafios, as lutas, barreiras que o inimigo coloca e usa pessoas. Sempre vai ter pessoas. Porque os dois grandes mandamentos, que representam toda a Bíblia, inclusive os 10 mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então sempre vai ter uma luta do inimigo para que você não ame o próximo. E nem a Deus. Então as pessoas vão murmurar. E isso é triste, né? Mas é o mundo pecaminoso que a gente vive. Como o mal, né? Ele gosta de denigrir a ação de Deus. Mudar, né? Difamar, né? Confundir a ação de Deus. Deus, ele quer salvar o perdido. Mas aquelas pessoas ali, muitos que se diziam religiosos, estavam murmurando. Não queriam que Jesus salvasse o pecador. Você já se escandalizou com os pecados dos outros? Como é fácil nós se irritar com as falhas do nosso semelhante. Vocês já pararam para perceber?
Realmente o pecado é indignante e não devemos concordar com ou aceitar o pecado, mas com amor e com muita sabedoria precisamos saber separar o pecado do pecador. Porque se nós não fizermos isso, a gente não consegue amar o pecador. Tu olhar o defeito de uma pessoa, aquilo ali dá uma certa, um desejo, um sentimento ruim na gente, né? Mas a gente precisa saber separar, porque senão tu não consegue amar aquela pessoa. Tu olha para o pecado dela e se você ficar fixado só no pecado, você não vai amar ela. Então a gente tem que olhar para Jesus e olhar para aquilo que Jesus pede, que é para amar as pessoas, até mesmo os inimigos, né? Como você tem olhado para as pessoas e seus pecados? Com o olhar de indiferença, com o olhar de julgar, ou com o olhar de amor, ou com o olhar de orientação? Hoje, irmãos, o que as pessoas mais precisam é de amor e orientação, né? E às vezes a gente acaba sendo indiferente e julgando. Como desenvolver amor pelo próximo se estamos cheios de sentimentos que nos levam a julgar o próximo e ter indiferença? Como amar assim? No conflito cósmico que estamos envolvidos, os esforços do mal trabalham para que você não ame seu semelhante. Mas precisamos seguir o exemplo de Jesus. Ele não olhou para os pecados de Zaqueu. Ele não olhou para os pecados de Zaqueu. Sim, ele amou Zaqueu. Que grande lição para nós, irmãos. Existem muitas pessoas pecadoras, inclusive nós. Mas existem muitas pessoas aí, cheias de defeitos, cheias de problemas, precisando do amor, do nosso amor, das nossas orientações. E que os pecados delas não nos escandalize, mas que possa servir, quem sabe, de oportunidade de a gente chegar até elas e transmitir amor, transmitir orientação, como Jesus fez com Zaqueu. Jesus, ele não perdia as oportunidades de salvar. Quando ele tinha uma oportunidade, ele salvava. E isso ele quer que a gente faça também. Quando a gente tem oportunidades de entrar com a verdade, de ajudar alguma pessoa, a gente não pode perder. Voltamos aqui à nossa leitura na palavra de Deus. Agora nós vamos ler o versículo 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Houve transformação naquele ser, naquela pessoa. Ele foi transformado ali por Jesus, pelo Espírito Santo, e ele recebeu o desejo ali de também dar. Jesus dava o que ele tinha para dar. E é isso que ele nos chama a dar.
E Zaqueu entendeu a mensagem e quis dar. Ele era rico e deu a metade. Mas vocês vejam que para um rico dar é difícil, porque ele está apegado aos seus bens. Mas quando existe verdadeira transformação, verdadeiro arrependimento, a pessoa muda. E essa mudança ele faz dentro de nós, de cada um. Ele quer que a gente dê aquilo que a gente tem para dar. Seja com bem, seja com orientações. Mas hoje as pessoas estão sedentas. Não é? Tem pessoas muitas necessitando de alimento, de bens, mas o que as pessoas mais precisam hoje é de orientação. Às vezes a gente não tem recursos para ajudar, mas a gente pode dar a palavra de Deus. Então, irmãos, esse coração foi transformado. Olhem só o que a irmã Ellen White fala lá neste livro aqui, O Desejado de Todas as Nações, na página 315 e 316. Eu vou ler um pedacinho aqui. Assim que Zaqueu se entregou ao Espírito Santo, ele abandonou toda a prática sombria. Nenhum arrependimento é genuíno se não apresentar uma reforma como resultado. A justiça de Cristo não é um manto para encobrir pecados não confessados e não abandonados. Ela é um princípio de vida que transforma o caráter e controla a conduta. Sim, santidade e integridade para com Deus é a completa entrega do coração e da vida para que os princípios do céu habitem em nossa vida. Amém? Que frase, né, irmãos? Que orientação. Então, esse é o desejo que devemos ter, né? Que a conduta lá de cima, celestial, habite em nosso coração e nossa vida, e aqui a gente possa refletir, ser uma luz aqui, neste mundo. E assim, nós vamos ser mais generosos, ser mais humildes, mais mansos, né? Se envolver mais com as pessoas, não perder as oportunidades. Porque o mal, ele quer encher a gente de coisas, de sentimentos ruins. Eu estava observando agora, nesses tempos finais que nós estamos vivendo aqui nessa terra, as pessoas andam muito ofendidas. Não sei se vocês já pararam para notar. A Bíblia diz lá que os humildes e os mansos herdarão o reino dos céus. Ah, então se os humildes e os mansos vão herdar o reino do céu, então o que o mal vai fazer? Vamos deixar elas brabas. Vamos deixar elas bem ofendidas, para elas não ficar mansas e nem humildes. Então, esse conflito cósmico que nós estamos envolvidos, precisamos a cada dia se entregar a Jesus. Para que nós não sejamos pessoas ofendidas, pessoas egoístas, né? Agora, falta 3 versículos aqui, não, 2 versículos aqui para nós terminar. O 9 e o 10. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém?
Então, irmãos, Deus ele veio salvar o pecador, o perdido. Jesus ele fez ali algo maravilhoso. Ele poderia, vocês imaginam naquela multidão quantas pessoas queriam receber Jesus na sua casa? Provavelmente até muitos dos líderes religiosos queriam ter recebido Jesus, mas ele escolheu um pecador para dar o exemplo para os seus apóstolos e também para toda aquela multidão ali que não podemos fazer acepção de pessoas e nem julgar. E ele entrou na casa de Zaqueu e hoje ele quer entrar em nossas casas, nossos corações e trazer salvação. E essa salvação que ele nos dá, ele quer que a gente também leve para outros, que a gente anuncie a outros. Amém? Então, irmãos, façamos uma análise em nosso coração, em nossa mente, como que ela está, do que ela está cheia. E se existe lá algum pecado acariciado, alguma coisa que precisa ser mudada, entregamos a Jesus e pedimos para que Ele faça a limpeza. Amém? Então agora, para nós encerrarmos, vamos cantar o hino 399. Ao
bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar interessado em mudar nosso coração, nossa mente, limpar todo o sentimento mal dentro de nós. Muito obrigado, que possamos escutar a voz do Espírito Santo, querendo conduzir nossa vida para uma vida melhor. Nos ajude a ser luz, ajude a nós a brilhar onde nós estivermos. Quero pedir uma bênção especial sobre cada pessoa aqui. Aumente a fé de cada um de nós, Senhor, e que possamos ser luz, pregar o Teu Evangelho, falar das Tuas boas novas. Fique conosco, nos dê um bom restante de sábado, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor.